Tenho aqui ao meu lado o Renato, a Karina e a Sofia, que pertencem à instituição O Movimento ao Serviço da Vida. Olá aos três. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Podem falar um bocadinho desta instituição? Para quem não conhece, é bom assim um briefingzinho. Sim. Então, para contextualizar, e em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje. O Movimento ao Serviço da Vida é a associação-mãe que acolhe a resposta social de acolhimento familiar. O Movimento ao Serviço da Vida é uma instituição com mais de 32 anos, está sediada em Lisboa e tem primado a sua intervenção pela promoção da dignidade da vida humana. E é nesta sequência que, em 2009, abre uma casa de acolhimento, a Casa das Cores. Em fevereiro de 2022, um CAFAP, o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, esse sim sediado aqui em Torres Vedras, e agora desde dezembro de 2022, a resposta social de acolhimento familiar, o Crescer em Família. Assim, para quem não sabe o que é em si o acolhimento familiar, não sei se pode ser a Karina ou também a Sofia a responder. Portanto, o acolhimento familiar é uma medida de colocação que está prevista na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Risco. O que é isto? Portanto, acontece quando as crianças estão em perigo nas suas famílias e têm de ser colocadas, portanto, ou em acolhimento residencial ou, neste caso, o acolhimento familiar, que permite que a criança, ao invés de ir para, portanto, uma casa de acolhimento, vá sim para a casa de uma família que é previamente selecionada e avaliada a fim de acolher estas crianças temporariamente para depois, quando se perspectivar e quando estivermos aqui um projeto de vida adequado e definido para esta criança, seja ele a reintegração familiar, a adoção ou o apedrinhamento civil, ou aqui, dependentemente da idade da criança, a autonomização, então depois a criança sai para um destes projetos de vida. No fundo, esta família, o acolhimento familiar, é permitir que a criança viva com a família de acolhimento temporariamente. Como é que está a correr até agora este serviço? Como é que tem sido? Portugal, há já vários anos, ia sentindo esta necessidade, quer pelo aquilo que era a experiência em termos mundiais de resposta à necessidade de retirar crianças do seu contexto familiar, e tinha tido no passado uma experiência de acolhimento familiar. Terão havido certamente histórias felizes, mas não foram a sua maioria. Portanto, Portugal deixou cair durante muitos anos esta medida, só na zona do Norte é que se desenvolvia, e em 2015, para dar resposta a esta necessidade, houve uma atualização à Lei de Promoção de Proteção de Crianças e Jovens, e em 2019 sai a portaria que veio regulamentar isto. Aqui, como é que está a correr? Portanto, os acordos foram assinados no final do ano de 2022, os acordos com a Segurança Social, que é quem tutela este serviço, e, portanto, estamos a dar os primeiros passos naquilo que é implementar em todo o território nacional o serviço de acolhimento familiar. No Distrito de Lisboa e, concretamente, sediados aqui em Torres Vedras, nós começámos em dezembro e, portanto, estamos a dar os primeiros passos. Aquilo que vamos sentindo como o principal desafio é o desconhecimento que as pessoas têm relativamente ao que é o acolhimento familiar, para que serve, de que maneira, quem sou eu, se posso ou não chegar-me à frente. Portanto, tem sido o maior desafio. Sim, porque é algo que não se ouve assim tanto falar, ou então quando se ouve não se aprofunda muito. Hoje, então, tem-se ouvido falar muito em acolhimento familiar, mas famílias de acolhimento, uma vez que vão realizar-se a Jornada Mundial da Juventude. É verdade, sim, E, aí portanto, sim. até esse caminho temos que fazer, desconstruir e desmistificar com as pessoas que não se trata do mesmo tipo de acolhimento familiar. Aqui é um acolhimento familiar prolongado no tempo, que se espera que seja o mais curto possível, mas isso vai depender da medida que estiver aplicada pela CPCJ ou pelo Tribunal. Mas é um acolhimento que se concretiza na Casa das Famílias num tempo mais prolongado. Mas as pessoas não conhecem, mas é importante percebermos que nós temos responsabilidade e dever individualmente e enquanto família de ser uma resposta a esta necessidade tão urgente. Como é que é todo este depois procedimento de uma família acolher alguém? As etapas, portanto, a primeira grande etapa é as pessoas tomarem conhecimento e, estando esclarecidas, manifestarem o seu interesse em ser famílias de acolhimento. Face a essa manifestação de interesse, iniciam um processo de avaliação, porque temos que ter a segurança de que as crianças vão ser confiadas a uma família que seja desculpem, a resposta adequada à necessidade daquela criança. Portanto, haverá uma avaliação psicológica a todos os elementos adultos que compõem o agregado familiar. Far-se-á um estudo socioeconómico das competências e das capacidades económicas da família e também, em termos das condições habitacionais, quer em termos de higiene e conforto, se reúnem as condições necessárias para acolher aquela criança. Sendo que tudo isto será na sequência de uma formação de 20 horas que cada família terá obrigatoriamente que fazer, para, no fundo, conhecer tudo aquilo que está previsto na lei, o tipo de criança que pode acolher, a relação com a família de origem. Portanto, há aqui todo um processo de avaliação, porque as pessoas serão certificadas e irão integrar
uma Bolsa Nacional de Famílias de Acolhimento. Portanto, temos que ter a certeza que as pessoas a integrarem as famílias de acolhimento são a resposta à necessidade. Há um conjunto de requisitos que a lei contempla e que prevê para ser família de acolhimento. Vocês os três que estão aqui neste projeto, você que tem um projeto, como é que surgiu ligarem-se a este projeto do acolhimento familiar? Posso responder? Portanto, a MSV já tinha as duas valências, como o Renato explicou há bocadinho, a Casa de Acolhimento e o CAFAP, e foi desafiado a criar esta nova valência. O Renato já fazia parte do MSV e aceitou este desafio, e a partir daí procurou novas colegas para poder criar esta equipa que tinha como necessidade de ter áreas de formação diversificadas. Neste caso, o Renato é assistente social, precisava de uma psicóloga e de uma educadora social, e então encontrou a Karina, que também já tinham trabalhado juntos em acolhimento residencial. Exato. E eu que também tinha essa experiência do acolhimento residencial, mas na região autónoma dos Açores, fui depois, posteriormente, selecionada também para fazer parte da equipa. Sim. E a inexistência de pessoas com experiência na área do acolhimento familiar, por ser recente em Portugal, o que norteou realmente esta procura de recursos humanos foi, no fundo, quer as relações e a confiança profissional que se tinha, e que isso era possível ter na Karina, porque nos conhecíamos de duas instituições onde tínhamos trabalhado, e a Sofia pela sua experiência na área do acolhimento residencial. Até hoje tiveram assim alguma experiência, um momento mais marcante por fazer parte deste projeto e algo que vos marcou na vida? Em termos do acolhimento? Em termos do acolhimento, de alguma situação que tenha-se passado? Mais do que até nesta, e pessoalmente mais do que aqui nesta experiência, é a consciência de que nós técnicos temos que ter uma capacidade muito grande de perceber aquilo que é o melhor para a criança, porque a criança tem a consciência do que quer, não do que aquilo que é o melhor para si. No entanto, já foi há alguns anos, numa conferência na área do Sistema de Promoção e Proteção, que uma jovem dizia: os técnicos queriam muito que a situação resultasse junto à minha família. E eu sempre lhes disse que queria uma família, mas não obrigatoriamente a minha. Eu queria uma boa família. E isto, acho que é um bocadinho o motor que nos faz mover nesta consciência. Nós estamos os três neste trabalho de acolhimento familiar porque confiamos no acolhimento familiar e porque sabemos que é isto que os jovens e as crianças precisam, de viver e desenvolver-se num contexto familiar. E é nisto que acreditamos e esta é a experiência que trazemos. E é preciso apostar mais nesta área? É fundamental apostar-se mais nesta área. O acolhimento familiar constitui um direito, na medida em que a própria lei fala na prevalência na família e não especifica, no passado especificava que era na família de origem e depois outras, aqui é a prevalência na família como o contexto adequado ao desenvolvimento, o contexto mais seguro, protetor e que permite que se criem e consolidem raízes positivas e saudáveis para sermos adultos também saudáveis e adequados e capazes de estar integrados na sociedade no futuro. E, portanto, é fundamental que se invista de forma bastante significativa, porque só assim é que temos adultos saudáveis no futuro. Para quem vos quiser encontrar o movimento ao serviço da vida, onde é que o pode fazer? E também relativamente a donativos, que também é possível? Sim, eventualmente. Onde é que as pessoas podem aceder? Portanto, nós temos as nossas páginas, tanto no Facebook como no Instagram, e podem sempre também, portanto, ver aqui a nossa informação relativamente ao acolhimento familiar no site www.msv.pt. Fica assim. E, antes de irmos embora, tivemos aqui um desafio. Não sei se qual de vocês quer falar sobre este desafio. Eu posso falar. Portanto, sendo hoje o Dia Mundial do Acolhimento Familiar, várias pessoas em todo o mundo estão a partilhar fotografias nas redes sociais com smiles desenhados nos 3 dedos centrais de cada mão, assim, nesta posição, para mostrarem que apoiam o acolhimento familiar. E nós gostávamos de desafiar a Inês e todos que estejam todos estão, sim, a ver e a ouvir também, a partilharem e fazerem o mesmo. Nós podemos também, para quem está a ver em onfm.pt, estamos agora a apontar para a câmara, por isso fica assim. Obrigada por terem vindo, obrigada por partilharem também a vossa experiência e por ser uma área que precisa de ser falada